pessoal, tudo bem? Fernando Laia mais uma vez aqui com você, hoje compartilhando com vocês as experiências da minha vida que me ajudaram a chegar nesses objetivos extraordinários, tá bom? Vou falar um pouco sobre a minha vida para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Sou Fernando Laia, nascido na cidade de São Paulo em 1977. Gosto muito do número 7, não sei se é porque está no meu nome ou porque eu busquei aprofundar no conhecimento do que esse número significava para mim, né? Desde pequeno eu sempre fui curioso, né? Sempre procurei desvendar alguns segredinhos assim da natureza. E quando eu cresci eu procurei me aprofundar sobre o significado do meu nome, o que esse nome poderia estar influenciando a minha vida. E eu pesquisei também sobre o meu nome, sobre a minha origem, sobre os significados que compõem aí a minha personalidade. Eu sou de São Paulo, meu pai veio para São Paulo, aproximadamente ali em 1958, meu pai pode ter chegado aqui na cidade, não tenho absolutamente certeza de quando, mas o meu pai veio lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ele veio para São Paulo, se estabeleceu na cidade, procurou trabalho, se localizou aí dentro de uma área da construção civil e começou a se desenvolver e conhecer pessoas, né? Meu pai era muito inteligente, gostava muito de conhecer pessoas, ele tinha muitos amigos, né? E ele veio para a cidade de São Paulo nessa data aproximadamente, né? Ele veio primeiro, depois que ele se estabeleceu, voltou para Belo Horizonte e buscou a minha mãe, uma cidade do interior que ela tinha nascido, né? Era uma cidade aí de Minas Gerais, e vieram para São Paulo junto com mais 3 irmãos. Eu sou filho de 9 irmãos. A minha mãe teve 9 filhos, né? Então imagine o trabalho que eu dei para minha mãe, né? Inclusive eu era sempre dinâmico, sempre brincalhão, sempre entusiasmado desde criança. Eu tinha esse entusiasmo dentro de mim e eu vim conservando ele ao longo da vida. Minha mãe, Divina, meu pai, Sebastião, se localizaram aqui na cidade e depois de ficarem muito tempo aqui no centro da cidade, eles foram para uma cidade do interior, né? Talvez porque acreditavam que o interior era mais seguro do que o centro da cidade. E aí se localizaram na cidade de Embu-Guaçu. É muito interessante porque o meu pai gostava muito de natureza. Então, como ele ficou na cidade e acho que não viu muita natureza no centro, ele achou essa cidadezinha muito bonita, muito arborizada, com bastante natureza, e lá ele começou a levar os seus outros filhos que vieram durante o casamento, completando 9 filhos. Eu tive um irmão, que eu não cheguei a conhecê-lo, chamado de José, segundo conta a história da tradição da família Laia. Esse irmão ele cresceu pouco, né? Acho que até 1 ano e meio, e ele faleceu, né, por um problema de respiração, tuberculose. Naquela época tinha muito isso, né? Inclusive eu desenvolvi muita rinite, muita problema respiratório, e eu curei, eu fui curado da rinite, dos problemas respiratórios que eu tinha. Constantemente eu tinha isso, fui curado através de poderosas ferramentas de autoafirmação também que eu ensino no processo de coaching. Voltando à minha história, meu pai me ensinou muito desde criança a cumprir uma meta, né? Meu pai, todas as vezes que ele me dava alguma coisa para fazer, ele queria que eu cumprisse. E se eu não cumprisse, ele tinha uma forma de me penalizar por aquilo, né? São as formas antigas de penalizar um adolescente ou uma criança quando ele não cumpre a atividade proposta pelo pai. Então nem preciso eu falar sobre isso, que vocês já vão, os mais experientes, entender. E aí meu pai falava, faz isso, e quando eu chegar eu quero isso pronto. Talvez eram coisas simples, muito simples, na verdade eram, de serem realizadas, talvez transferir um material de um local para o outro, ou deixar os seus passarinhos que ele cuidava alimentados, ou talvez algo muito simples, né, que era simplesmente estudar as atividades da escola. E às vezes quando não se fazia as atividades que o meu pai propunha, ele dava uma penalidade. E isso foi diversos anos na minha vida, né? E quando eu cheguei na vida adulta, eu comecei a entender e
e ter automaticamente tudo que me era atribuído, eu fazia. Quando eu fui trabalhar numa empresa, eu sempre fui assíduo, sempre fui pontual com o trabalho dentro de algumas empresas, sempre desenvolvi a disciplina. E toda essa disciplina foi com base no que os meus pais me ensinaram. Depois eu tive um outro complemento, na minha formação de ser humano, de experiências vividas nesse mundo. Em 1999, eu já estava aí, saindo aí dos 18 para os 20 anos, eu fui concluir o meu ensino médio. Eu fui concluir o meu ensino médio, para vocês verem, em 1999. Um cara que nasceu em 1977. Ou seja, resumindo toda a história aqui. Eu passei vários anos na primeira série, na segunda série e na oitava série. Por quê? Porque eu não entendia o que o professor falava de matemática, eu não entendia o que o professor falava de língua portuguesa. Não entrava na minha cabeça aquilo. Então eu fiquei vários anos na mesma série. Eu nunca parei de estudar, desde quando eu entrei na escola. Até hoje eu estudo todos os dias. Eu tenho orgulho de dizer que eu estudo de 3 a 4 horas por dia. Ontem foi domingo mesmo, eu estudei 6 horas no dia de ontem, trabalhei mais 3 com alguns trabalhos, e eu sempre estou focado nos estudos, no conhecimento. Muito do conhecimento que eu tenho hoje, ele foi adquirido através de uma vida de autodidata, estudando por conta própria, sem ter professor na minha cola. E eu não era assim, para vocês entenderem. Quando eu tinha lá meus 17 anos, eu não era tão estudioso como eu sou hoje. Eu não conseguia tirar essas notas. Eu não tinha essa capacidade de entender tudo o que eu entendo hoje. Porque eu fui aprendendo através da experiência. Muitos dos meus amigos, inclusive a minha irmã Fernanda, que ela é mais nova do que eu, aproximadamente 1 ano e meio aí, ela estudou comigo na mesma sala, passou para uma outra série, terminou o ano e eu ainda fiquei no ensino médio, no ensino fundamental, a oitava série. Aí foi preciso, em 1999, começo de 99, pagar uma escola particular para concluir o ensino fundamental e o médio. E eu consegui concluir com grandes êxitos, com a ajuda de algumas pessoas que fizeram foram muito importantes aí no meu desenvolvimento. Fiz essa escola particular e depois, em 99 e no início de 2000, eu entro para o seminário. Vocês sabiam disso? Eu queria ser padre. Estudei para ser padre. Eu fiquei, deixa eu me lembrar aqui, eu fiquei 4 anos aproximadamente no seminário. Na Diocese de Campo Limpo, muitas pessoas me conhecem na Diocese de Campo Limpo, de São Miguel Paulista, de Santo André, porque eu estudei para ser padre. Você imagina, o cara estudar para ser padre? O cara ficar dentro do seminário, estudando, rezando e se concentrando ali nas meditações. Ali foi outro local que eu aprendi a arte da concentração, que eu ensino também nos meus processos de coaching, que para chegar em resultados e objetivos é preciso se concentrar. Aí eu fui seminarista, eu ia para a igreja, eu era seminarista de tal forma que eu usava batina, eu usava uma batina toda preta, assim, eu parecia um padre. Eu usava uma batina preta e um klezma, que é uma fitinha que o padre usa aqui. Então eu usava uma batina preta no sábado, às vezes no domingo, e levava a evangelização para as pessoas. Eu acreditava que aquele era a minha missão no mundo. Eu acreditava que o meu sonho era ser padre. Conheci alguns padres muito bons, que me ajudaram muito na minha formação de falar bem em público, que foi o padre Alfredo, padre Alberto Gambarino e diversos outros formadores e mentores. Eu tive vários mentores, inclusive padre Manuel Corrêa Viana, que foi o meu primeiro mentor